Shalom, desejo boa noite a todos e queria falar a respeito de um assunto muito bacana que eu li pela internet, não é meu, tá? Mas que diz aquilo que eu digo todo dia, só que de uma forma, vamos dizer assim, diferente da forma que eu falo, tá? Existe um texto, né? Na palavra sobre o profeta Eliseu que gera-se, vamos dizer, controvérsias, né, por causa que sabe como é que é, né? Os cristãos dizem que tem que passar a mão na cabecinha, é muito amor, é isso, é aquilo. Quem fala em muito amor, vocês viram aí o Lula, né, o que já deu, né? Mas vamos lá. Vamos analisar o que de fato aconteceu numa passagem, né, porque ela é muito mal interpretada. Então eu gostaria de estar conversando com vocês, mostrando para vocês uma outra interpretação, ok? Ela não foi feita por mim, mas reflete aquilo que eu penso, aquilo que o Pai me permite pensar. O que eu sempre digo, só que sobre um texto e sobre um assunto que eu ainda não havia tocado nele. Então vamos lá. Você já deve ter lido, né, no Taná, esse texto. Então, se você tiver alguma curiosidade sobre esse texto, eu te aconselho a assistir até o final. Vai ser rapidinho, tá? Para que vocês possam entendê-lo e para que vocês possam talvez começar a entender um pouquinho aquilo que eu digo com relação aos mundanos, ok? Nós vamos encontrar esse texto no segundo livro de Reis. Então a primeira parte que eu vou ler aqui vai estar no segundo capítulo, versículos 23 e 24. Que nos diz assim: Então Eliseu subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome de Arro. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Como eu disse, isso consta do livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 23 e 24. Vejam bem, para quem lê com a mentalidade que hoje tem o pessoal que se diz religioso, realmente é esquisito, né? Porque eles estavam zombando, né? E diziam a ele: sobe, calvo, né? E ele olhou para trás, viu aquela turba, né? Que não eram poucos, e os amaldiçoou em nome de Arro. E se você continuar a leitura, né, no versículo 24, você vai ver que após ele ter amaldiçoado, do meio do bosque saíram 2 ursas que despedaçaram 42 daqueles meninos. Observem, assim, a priori, né, você pode dizer: nossa, mas o que é isso? Como que o Sérgio está falando que Arro fez isso? Essa não foi uma ofensa assim tão pequena, porque os jovens trataram Eliseu com desprezo. Como um profeta era a boca com a qual Hu falava ao seu povo,
O próprio Hu estava sendo maldosamente insultado por aqueles jovens, por intermédio de seu profeta. Ademais, eles não eram crianças pequenas e inocentes, né? Eram jovens comparáveis às gangues de ruas, né, que nós vemos nos dias de hoje, os drogados, né, aquelas turmas todas que se matam e matam as pessoas ao seu redor. Nós poderíamos dizer que maldosos, que a vida, né, de Eliseu ali estava exposta ao perigo por esse grupo numeroso. Observe que na palavra está escrito que 42 deles foram mortos pelas ursas, pelas duas ursas. Então isso nos mostra, né, que era um grupo numeroso. Porque se 42 deles foram mortos, é claro que os outros não ficaram parados olhando, esperando a morte. Ou seja, existia um grupo com mais de 42 jovens perseguindo o profeta. Mas vamos analisar esse texto. Primeiro, a palavra hebraica para meninos, que consta desse texto no hebraico, é nahar, que de acordo, né, com o dicionário Strong, também pode ser traduzida para moço, servo, jovem, criado. Ou seja, esses meninos, entre parênteses, né, não são criancinhas. Como muitos dos ateus, cristãos, judeus, enfim, qualquer um daqueles que se auto-intitule religioso e de alguma dessas seitas, né, acreditam. Por isso metem o pau nessa passagem dizendo que Hu errou. Lembrem-se, para você dizer que Hu errou, você tem que se lembrar que você não é nada perto de Hu. E mais ainda, que você é totalmente errado. O próprio Mashiach diz, não diz? Quando você for julgar alguém, primeiro observe se você não faz o mesmo que aquela pessoa. Tire a trava que está em seu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Não é isso? Ele não diz que não pode julgar, ele só diz que você não pode julgar uma pessoa por algo que você também pratique. Ok? Veja bem, então esses jovens não eram crianças, eram adolescentes já crescidinhos, né? Pelo jeito. Perceba que Eliseu estava fazendo uma viagem sozinho e esses rapazes saíram da cidade onde ele estava, atrás dele. A pergunta é, com que interesse esses rapazes o perseguiam? Para que finalidade um grupo numeroso de jovens, né, se reúne para perseguir uma pessoa? Esperaram para abordar o profeta numa área mais deserta. Com que objetivo? Teriam eles boas intenções? É evidente que não, né? Assim, nós percebemos claramente que o profeta Eliseu estava correndo perigo e estava em grande desvantagem, né? Diante de um grupo de jovens mal intencionados que buscava, né, fazer algum mal contra ele. Eles consideravam Eliseu um homem detestável e o repudiavam. Entende?
Agora, por quê, né? O que fazia com que eles tivessem esse pensamento? O que fazia com que eles quisessem, né? Vamos dizer assim, sei lá, machucar, né? A Eliseu. Então nós vemos lá em 2 de Reis ainda, né? Em 2:24, que diz exatamente isso. E virando-se ele para trás, porque estava escutando, né, os jovens gritando e tudo, os amaldiçoou em nome de Arro. Observe, qualquer pessoa na situação de Eliseu teria que ter uma reação. Se fosse hoje em dia e ele tivesse uma metralhadora, talvez ele tivesse derrubado todos. Então, o profeta ficou acuado, né, diante de um grande grupo de jovens mal intencionados, que além de estarem reunidos covardemente contra ele, ainda colocaram em xeque a sua autoridade profética dada por Iarro. Diante disso, a única saída vista por Eliseu foi recorrer ao seu Hu, né, em oração. A ação de Eliseu teve o propósito de amedrontar os participantes, né, de quaisquer outras gangues. O homem de Hu, como Eliseu era, imagina, Eliseu, o sucessor de Eliarro, poderiam ter sido uma ameaça à vida de todo o povo de Arro. Nesse interim, né, nós vemos, né, por exemplo, que 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. A ofensiva dessas 2 ursas, né, conteve o ânimo maligno desse covarde grupo de jovens. Se Hu não tivesse agido rapidamente, o que esse grupo poderia ter feito ao profeta? Ele prometeu sempre socorrer aqueles que o buscam, o conhecem, o amam e o obedecem. Nós lemos em Salmo 91, 14, 15, o seguinte: eu, Iarro, né, o livrarei, porque a mim se apegou. Eu o protegerei na angústia, estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Então nós encontramos isso no livro de Salmos 91, capítulo, versículos 14 e 15. Então, a que conclusão isso nos leva? Eu gostaria até que você, se você achar que a conclusão que eu vou dar agora, ela é esquisita ou, sei lá, não é o que você crê, que você colocasse nos comentários para que eu pudesse conversar com você e te demonstrar o porquê dessa conclusão, ok? Bom, é evidente, né, que por terem zombado desse homem de Hu, aqueles jovens revelaram sua verdadeira atitude para com o próprio Hu. E um desprezo assim para com Yahu é punível com a morte. Observe, tem um texto que diz que se o seu filho não aceitar a correção e continuar praticando a maldade, que o tire de dentro do arraial e o mate apedrejando-o. Seu filho. Tá? Veja bem, Eliseu, né, como está na Escritura, não dizem que ele orou para que tal tipo de castigo acontecesse. Ou seja, ele não pediu que saíssem 2 ursas no meio da floresta e arrebentasse com 42 aqueles
Foi claramente um ato de Hu em juízo sobre aquela ímpia gangue. Assim, esses jovens não foram mortos por Hu porque chamaram Eliseu de calvo, mas porque atentavam covardemente contra a sua vida. Assim sendo, você consegue enxergar alguma injustiça da parte de Hu sobre esses jovens? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Eu espero que sirva